Hoje a gente trouxe um convidado especial para o nosso tema de compulsão alimentar, um assunto sério, né, Ju? Muito sério. Então Quem vamos teve, lá. quem tem? Tá? Ju. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho de compulsão alimentar. A gente trouxe o Marquinho também para contar a história dele e a Ju, que já teve compulsão alimentar. E eu quero entender um pouquinho sobre isso também. Ju, o que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar é muito mais amplo, o assunto é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Normalmente as pessoas compulsivas por alimentação comem sem fome, grandes quantidades em pouco tempo. Mas o que, Marquinho? Eu costumo brincar que é como uma síndrome do avestruz. Você sai correndo atrás do nada e come o que tiver na frente. Meu Deus do céu. É Avestruz mesmo? não come pedra? Sim. Se duvidar, até isso a gente come. A gente come. Basta comer com os olhos, como dizem, a gente não pode ver que você já quer comer. Não que você tenha fome, não que você tenha essa necessidade. Porém, você quer comer e não vive sem aquilo. Parece um saco sem fundo. Pensa né? em comida 24 horas por dia. Eu penso em comida 24 horas. Hoje é menos um pouco, hoje eu penso em outras coisas. Mas assim, pensa em comida 24 horas por dia. A gente vive pensando o que a gente vai comer, não é, Marquinhos? Pra você ter uma ideia, eu acordo de manhã e já planejo meu dia. Se eu tenho algum compromisso... É compulsão mesmo. É sério, né? se eu tenho algum compromisso, eu me baseio na comida. Se eu vou ficar até mais tarde no trabalho, alguma coisa assim, eu tenho que comer muito na hora do almoço para segurar o reggae até o final do dia. Então isso pra mim é muito comum hoje. Eu sei até como aceitar de uma certa forma. Depois a gente vai falar como driblar tudo isso, né, Ju, também. Sim, sim. Em que momento, Ju e Marcos, isso foi relevante para vocês procurarem ajuda mesmo? Que você viu que era uma doença. Sim. Olha, eu vou falar de mim um pouco. Eu comecei a perceber porque desde criança eu sempre fui aquela criança gordinha, né? A minha bisavó, que era mãe 3 vezes, imagina, né? Ela me acordava com um prato de arroz, feijão, batata frita e bife. No café da manhã. No café Da manhã, gente do Então céu. eu já acho que inconsciente naquela época eu tinha na minha mente que comer era para eu ser forte e aguentar o resto do dia. Se não era comida, era gemada, coisas fortes da época que ela me dava, né? Até então tudo bem. Só que quando eu fui crescendo, na adolescência, você quer estar bonitinho, então começa a fazer regime para não ser o tal do gordinho. Então foi aquele efeito sanfona, vai, vem, engorda, emagrece. Só que chegou uma hora que quando eu emagreci, eu não sabia me manter. Eu deixava de ir em baladas, de acompanhar os meus amigos, por conta de que na minha cabeça eu estava gordo. Então isso me deu uma certa baixa estima e eu comia. Aí eu comia mais ainda. Pra matar uma carência afetiva, você comia. E aí eu falava assim, isso não é normal. Eu comecei a achar estranho porque fugia da normalidade. Parece que eu queria compensar tudo isso comendo. Então isso foi um prazer dos momentâneo, sintomas. né? Isso a gente tem que reparar. Inclusive os pais, né? Falar um pouquinho Sim, também da educação, porque da olha quanto que isso educação, interfere, exatamente. né? Eu acho que a família dos dois interferiram de alguma forma, né? E tem o amiga? lance assim, você não vai comer pra você não engordar, que era um dos meus casos, né? Como eu sempre comi muito, porque eu sempre fui muito ansiosa, sempre comi muito, e a alimentação pra mim era muito privada, por muitas coisas que a gente já passou, então sempre foi muito privada a alimentação pra mim. Então, quando eu via comida, eu comia freneticamente. Resultado, meu olhar falava assim, quando você tiver 18 anos, você vai ser obesa. Resultado, menina. Daí você Carrega não sabe algumas o crenças, que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei nos 16, 18, eu falei, gente, eu tô chegando a 18 anos, agora o negócio vai ficar feio. Agora eu vou ficar uma bola, né? Minha mãe falou, e a mãe tem um poder na cabeça das pessoas. A família. A família tem um poder na cabeça das pessoas que elas nem imaginam o que elas fazem, né? A responsabilidade. A responsabilidade. Então, gente, daí na hora que eu fiz 18 anos, o que aconteceu? Eu comecei a comer compulsivamente e vomitar. Bulimia, né? Bulimia. Eu comia descontroladamente e vomitava. E em churrascaria, comia sem limite e vomitava. Aí isso foi até uns 24 anos, mais ou menos, comendo e vomitando. E sempre com problema com pesos, assim, olhando, fazendo dietas mirabolantes, dieta do sangue, dieta da sopa, da lua. Que a pessoa quer aquela mensagem de Chico Xavier. Jesus. Até isso.
isso já tava virando uma doença? Quando eu não sabia mais o meu limite. Quando eu pensei assim, eu falei, gente, eu não sei parar. Eu não me sentia mais satisfeita. Não tinha aquela sensação de satisfeito. Eu não me sentia assim, beleza, tô satisfeita, quero parar de comer. Então pra mim não tinha isso. Eu cheguei na nutricionista, falei, preciso procurar uma nutricionista. Eu cheguei na nutricionista e falei, qual que é o meu limite? Qual que é o limite? Foi a pergunta que eu fiz. Daí começou todo o tratamento, foram terapias, né, e amiga? até hoje, gente. Até hoje, né, Marquinho? Não é assim, não. Até hoje, tipo, hoje eu como escondido horrores. Quando eu fico um pouquinho ansiosa, olha isso, eu como gente. 2 McDonald's. De vez em quando a gente tá aqui gravando e eu falo assim, Juliana, você tá comendo, para de comer, Juliana. Daí me dá o start. É como se fosse, tem que manter sempre alerta. Os pais ficarem alerta com as crianças também, porque não é gula, não é que ele quer comer. Às vezes realmente ele tem uma doença que precisa ser tratada, né, Marcos? É patológico isso. É patológico. São estudos em cima de estudo que a gente está falando. Por exemplo, no caso que a Juliana falou uma coisa muito interessante, que é comer escondido. Isso, quem é compulsivo quem enganar vocês faz, mesmos, né? A gente engana a gente mesmo e até os familiares, porque enquanto tá todo mundo reunido, você vai lá na panela discretamente, vai comendo, gente. Você começa a pegar assim um sorvetinho ali na hora que ninguém tá vendo, tudo isso acontece. No meu caso também, como tive algumas privações, quando eu recebi o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi encher minha geladeira de coisas que eu não tinha em casa. De coisas gostosas, tipo, né? E gordas. Sorvete, gordas, nuggets, lasanha. Eu também! Tudo isso aconteceu. Mas até então, tudo bem, parece que a comida que nos rege, né? Mas um dos sintomas, como a gente estava falando, o que faz levar a pessoa a chegar a isso? É aquela fome sem limite. Você tá num restaurante, todo mundo acaba de comer e você continua. E você lá. tá comendo. E você tá comendo. Enquanto você estiver na mesa, você come. Isso. Não para Não nunca, para né? nunca, tal. É uma coisa doida. E é muito maior que a gente, né? Muito maior. A gente não vê limite mesmo. A gente vai comendo. Você tá ali. Se a gente vai conversando, se a gente vai batendo papo, enquanto... Aí você vê, amiga. E Ju, Se tem comida na Marquinhos, frente, acabou. E outra coisa, isso não é só com alimento, né, gente? A gente tem que ficar Sim. alerta que existem vários tipos de compulsões. Tudo que a gente não tem controle é uma compulsão. Tudo É, que a que gente não foge do consegue, nosso tudo controle. que foge do nosso controle é uma compulsão. Exatamente. Tudo que a gente não consegue controlar, tudo que a Sim. gente não consegue ver o limite é uma É compulsão. uma compulsão. Exatamente. Então vamos ficar alertas, pais com as crianças, professores na escola, enfim, ficar alerta para realmente não deixar seus filhos crescerem com esse tipo de crença limitante, né, Ju? Se achando que vai ficar gordo ou achando que, enfim, que é um padrão. Principalmente. Padrão de beleza, né? Que tem que Então, ficar magro. Não é só a questão de padrão, é uma questão também de saúde. Saúde, exatamente. Porque eu vou falar no meu caso como eu driblo isso. Na minha família, eu tive muitas pessoas que chegaram a ser diabéticos por conta de vários motivos. Eu, depois dos 44 anos, eu também descobri o diabetes e eu fiquei muito assustado com isso, porque minha família praticamente toda morreu. E aí, como que você faz para se restringir a tudo aquilo que você gosta de comer e sem limite? Principalmente o doce, né? Que é uma coisa que todo mundo fala. Carboidrato, né? Carboidrato. Ai, meu Deus. Como? Será que eu sou compulsiva? Não. Aí eu procurava ajuda médica, lógico, endocrinologistas, que são especialistas para cuidar de você, no caso de diabetes. E eu vi que com o tempo eu também tinha dificuldade. Não como açúcar, de forma alguma. Eu acho que o açúcar é o grande vilão do século. Sim. Eu não como hoje, depois que eu descobri o diabetes, açúcar de forma nenhuma. Evito os carboidratos, que também geram açúcar, isso é muito sério. Segunda coisa, como eu tenho essa compulsão, eu driblo comendo muito também, mas as coisas que não me fazem tão mal. Saudáveis. Por exemplo, eu entro na salada. Aprendi a gostar muito de salada, aprendi a temperar uma salada. Eu faço umas saladas muito gostosas. Faz uma troca, né? Justamente para compensar tudo isso. Sim. Inclusive, ultimamente, eu fui até um psiquiatra, eu estava comentando com os meninos com qual eu trabalho, que me ajudou muito também. Ele me deu um medicamento para ansiedade, que me ajudou muito. Então, Controlar a ansiedade é muito bom também. Busquem ajuda. Controlar a ansiedade foi uma das coisas que me ajudou muito também. Ajuda eu a ter a noção de que isso é um problema pra mim, assim, principalmente na hora que eu tô na crise de ansiedade.
Eu comecei a procurar coisas espirituais. Foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu sou totalmente contra remédio também. Exatamente, é bom ver. E daí tem um problema, porque isso. eu não gosto de tomar remédio. Essa é uma coisa Mas perfeita. eu acho o seguinte, Então, eu acho que cada um tem um caminho pra Sim. seguir. Um Aqui, modo, né, né, a gente não e eu não somos médicos também sim. pra prescrever nada. E a Com forma que eu certeza. consegui, assim, ver, controlar a minha ansiedade, conseguir controlar a minha compulsão se eu como muito num dia, no outro dia eu fico sem comer. Sem comer não, como não tomo café da manhã, malho. Treinar, exercício físico é muito bom. Mas é uma coisa que sempre tá dentro de nós. Uma bobeadinha, uma coisa, um momentinho É como um de tristeza, vício, é como né? um vício. Mas é importante o pessoal saber também que é uma coisa normal, é natural. Acontece muito. Acontece com todo muita mundo, por gente. isso que a gente quis trazer Sim. isso pro canal, pra alertar, como E um às vezes alerta a pessoa mesmo, não né? sabe que é compulsão. A gente né? tá aqui, a gente conversa, vários vídeos que É. eu e a Ju fazemos. Eu falei, por que não trazer isso à tona, E né? tem mais uma coisa também, às vezes as pessoas julgam muito aqueles que estão ali comendo e ninguém sabe ali o que está acontecendo. Uhum. De repente fala assim, olha lá, gorda, tá entrando... Não para de comer. Não é assim? É. Olha lá, aquele gordo lá, o cara lá só come, mas Fica ele é julgando, homem, pode, né, homem? Gente, eu como Sim. escondido de mim, é sério. Eu compro 2 McDonald's, às vezes quando eu tô estressada. Eu como no meu carro pra não subir pra minha Milkshake, casa. McDonald's, eu etc. compro um monte, assim, a gente come escondido de nós, porque é uma culpa muito grande. Então, quando vocês verem, quando acontecer de alguém, que você vê alguém com esse hábito, assim, tenta ajudar de uma certa forma. Não fica falando, nossa, você tá comendo muito, para de comer, você vai engordar. Não fala isso nunca pra pessoa, você vai engordar, principalmente se a pessoa for adolescente. E parem de criticar. Parem com as sem críticas, julgamento. pessoal. Ao invés de criticar, Ajudem. Ajudem. Se esclareçam, Ajudem. aprendam com a nossa vivência, com a vivência de outras pessoas, porque isso é reversível. Isso pode ser controlado. É uma coisa que leva tempo. Exatamente. A Leva gente tempo. tem o nosso tempo e cada um tem o seu. Mas a gente não pode deixar de esclarecer tudo isso para que as pessoas Isso deixem de julgar mal. E Tome sejam consciência. felizes com seus corpos, pessoal. Para com essa neura. Hoje o Instagram acaba com a vida das pessoas. Nossa, é verdade. Todo mundo olha a beleza como uma É. magreza plena e todo mundo quer ser lindo e maravilhoso e a vida de todo mundo é linda e maravilhosa. E não é assim. A realidade é outra. Então, se você tem algum problema, procure o seu médico, procure o seu nutricionista e se cuidem, Se tá? aceite, né, tal. Se Exa- aceite. Exatamente. Se reconheça. Se reconheça. Procure a sua forma, a sua beleza, tá bom? E hoje a gente fica por aqui e tá! Ju.